Mais uma vez aqui para falar a respeito de um assunto importante para o ser humano e para a sociedade como um todo. Logo depois da vinheta, me acompanhe do início ao fim. É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga. Geralmente essa questão de inseminação artificial e de gestação assistida tem gerado muitos problemas, tanto para as pessoas beneficiárias, quanto para aquelas pessoas que são doadoras ou doadores de esperma, de óvulos, e isso, de certa forma, tem gerado alguma controvérsia no mundo da convivência humana e social e também no meio científico. Veja a matéria que passarei a ler. Veja bem. Mãe lésbica perde direitos parentais para mulher e doador de esperma. Uma decisão tomada por uma juíza de Oklahoma, nos Estados Unidos, em 13 de fevereiro, tem repercutido na imprensa e gerado dúvidas sobre os direitos de pais e mães que passam por procedimentos de inseminação artificial com doação de esperma no país. O caso em questão é o de Chris Williams, uma mulher de 51 anos que perdeu os direitos parentais após 2 anos criando o bebê que planejou com a então parceira Rebecca Wilson. A entrevista do Today com Chris, que já tem um filho de 16 anos, contou que sua ex-esposa manifestava um forte desejo de ser mãe. Então nós começamos a planejar e a procurar diferentes maneiras de fazer isso acontecer. Queríamos ter uma conexão biológica e encontramos em um site aquele que parecia ser o doador perfeito. Disse: vale lembrar, no Brasil, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, a doação de esperma só pode ser anônima e deve ter o intermédio de uma clínica. Acredito ser o mais correto. Meses depois, o casal firmou um contrato com Harlan Vaughan, o futuro doador, e a gravidez de Rebecca aconteceu. Antes do nascimento do bebê, em 2019, as duas se casaram legalmente e conversaram sobre os diferentes cenários que poderiam se desenhar caso Chris não o adotasse. Mas nós duas nos sentimos seguras, recordou. Sequência inesperada. O que ela não imaginava, porém, é que no caso de um possível divórcio, poderia perder totalmente o contrato com a criança, e foi o que aconteceu. Em 2021, elas se separaram. Rebecca alegou abuso e conseguiu uma ordem de proteção à vítima contra a ex-companheira, que nega as acusações. Em seguida, ela se mudou com a criança para a casa do doador, que entrou na justiça para reconhecer a paternidade. Os dois ainda tiveram mais um bebê juntos. Desde novembro daquele ano, Chris não vê mais o filho e lamenta. Se alguma coisa pode abrir um buraco em sua alma, eu diria que é isso. É complicado, né, gente? Realmente é um caso sério.
No último dia 13, a decisão da juíza Lynne McGuire ratificou a separação entre Chris e a criança. A realidade é que a lei fornece um recurso legal disponível para Williams. Ela conscientemente optou por não persegui-lo, escreveu em sua decisão. Chris não optou pela adoção antes de se separar e o direito automático de pais casados sobre filhos não vale para casais do mesmo sexo. Além disso, a situação é muito específica, pois se trata de uma inseminação caseira e com um contrato firmado diretamente com o doador. Entretanto, a advogada de Chris, Robin Hopkins, questiona se o tratamento dado pelo tribunal seria o mesmo no caso de um casal heterossexual. Se essas duas pessoas fossem um casal de sexos diferentes, seus direitos parentais seriam protegidos, independentemente da biológica, disse ao Today. Chris lamenta a situação e diz que vai continuar lutando pela custódia do filho. Realmente é um caso lamentável, mas aconteceu. E realmente essa questão de inseminação artificial, principalmente nos Estados Unidos, onde o doador tem que assinar um contrato de consentimento, é identificado, sabe-se quem é o doador. Isso torna a questão de casais que vão se valer de inseminação artificial, quer sejam de sexos iguais ou sexos diferentes, isso realmente poderá se tornar num grande problema, como se tornou para essa mãe, Chris, lá nos Estados Unidos, em que perdeu a guarda do filho para o pai biológico e a mãe que era sua ex-esposa, e isso realmente, de certa forma, traz muitos traumas para aquele casal que lutou, que criou aquela criança até um determinado momento, adquiriu afeto e afeição, e isso realmente é lamentável para que tudo isso viesse a acontecer, mas eu acredito que ainda pode haver muitos problemas dessa ordem, porque isso ainda é uma questão em franca discussão em todo o mundo, essa questão de gravidez assistida ou de inseminação artificial. Isso pode gerar alguns problemas para esses casais que se valem desse método ou dessa metodologia para engravidarem e terem filhos, que na realidade muitos dos quais não são sequer biológicos, como ocorreu recentemente também nos Estados Unidos, em que um filho veio a ser descoberto que o óvulo nem era da mãe que gestou o filho, nem o esperma era do pai que acreditava ser o pai biológico. E isso aconteceu também lá nos Estados Unidos, em que muitas pessoas lançam mão dessa metodologia científica para engravidarem e virem a ter os seus próprios filhos, mesmo que seja através de inseminação artificial. Então, isso pode gerar uma grande problemática, como gerou para esse casal de duas mulheres, em que depois de casadas
se divorciaram depois de terem um filho biológico em que o próprio doador depois se juntou com a outra mulher, ex-companheira da mulher, mãe da criança, e que esse indivíduo, que era o pai biológico, terminou se casando com essa ex-mulher, teve mais um filho com ela e passou a lutar na justiça pela paternidade desse filho biológico que foi gerado no organismo de outra mulher e terminou ganhando a questão lá nos Estados Unidos, apesar de não ter criado essa criança desde o início. Isso realmente é um fator que poderá trazer muitos traumas, muitos problemas de ordem psicológica para muita gente, para muitos casais, principalmente esses casais que realmente vivem e passam a conviver nesse novo modelo de sociedade que existe no mundo atual, o que não deveria acontecer, porque realmente, na realidade, a sociedade hoje tem que admitir que a gente está vivendo num mundo completamente diferente daquele que a gente vivia lá na Idade da Pedra, lá na Idade Média, e a gente, de certa forma, tem que aceitar o modernismo daquilo que atual é adotado em todas as partes do mundo, pois o mundo mudou e é assim que a gente deve encarar essas mudanças. Portanto, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Inscreva-se aí no meu canal, que é de graça, você não paga nada para se inscrever, e gostaria que você desse o seu apoio para que eu venha a me firmar de vez com o canal do Modesto Neto. Comente, compartilhe, ative o sininho, né? E seja um membro deste canal, apoie aí no canal que já está aí disponível, e colabore com esse canal para que, já disse, a gente venha a se firmar de vez para produzir conteúdos importantes diretamente para você.